Boa noite, meus irmãos, dos dois lados da vida. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de tratamento espiritual, essa casa de estudo, prece, cura espiritual. Aqueles que chegam pela primeira vez, especialmente, muito bem-vindos. Sintam-se todos agasalhados nessa noite fria, aqui nessa casa. A gente queria passar por vocês que, enquanto estamos aqui assistindo a palestra que amorosamente foi preparada por um palestrante, não só informações, não só conhecimento está sendo passado. Isso é o que nós, na matéria aqui, estamos fazendo. Mas há um trabalho intenso da espiritualidade de luz nessa casa comandada pelo Dr. Bezerra de Menezes, o mestre dos pobres. Então sintam-se tratados, acolhidos amorosamente por essa espiritualidade. Todos estão tendo a atenção do Dr. Bezerra de Menezes. Cada um está sendo tratado, cada um está recebendo a atenção do Dr. Bezerra de Menezes. Enquanto estiverem aqui, assimilando esses conhecimentos importantes dessa doutrina consoladora, o Dr. Bezerra de Menezes também está agindo, ele e sua equipe, cuidando de nós, tratando do nosso espírito. Como é importante a gente frequentar uma casa como essa, recebendo esse tratamento espiritual. Todos vocês estão recebendo um tratamento espiritual. Que bom que estamos aqui. Boa noite a todos. Como sempre, a gente inicia avisando dos trabalhos da casa. Então, reuniões públicas como essa acontecem sempre nesse horário, aos domingos, 19 horas. O Evangelho do Lar acontece online, o estudo do Evangelho, às 19 horas, no canal do YouTube, Centro Espírita Capitão Medraminho. Terça-feira, 19 horas. Evangelização infantil acontece agora, enquanto os pais estão aqui. As crianças podem estar ali embaixo sendo evangelizadas. Estudo do Livro dos Espíritos está acontecendo na segunda-feira, das 20 às 21 horas. O estudo do livro O Céu e o Inferno está acontecendo tudo isso online. O estudo do livro O Céu e o Inferno está acontecendo quarta-feira, das 20 às 21 horas. Se alguém quiser alguma informação melhor a respeito disso, na recepção pode ser instruído. O passe de cura espiritual, que é outra atividade da casa, ela acontece toda quarta-feira, às 18h30. Porém, não é um simples passe, é um tratamento de cura espiritual, que é necessário primeiro uma conversa, uma explicação tem que acontecer antes. Então não adianta vir na quarta-feira aqui, às 18h30, porque não vai iniciar ali naquele momento o tratamento. O horário para a gente conversar seria ideal antes dessa reunião aqui, aos domingos, que a gente chega aqui às 18 horas, justamente para atender as pessoas. Pode falar também, se quiser, mais rapidamente no final dessa palestra, ou chegar aqui às 18 horas, na quarta-feira, e aí antes do trabalho a gente pode conversar um pouquinho também. Na recepção tem livros novos usados, livros do sebo a preços muito interessantes, bem baixos. Se você não encontrar ali o livro que deseja, pode pedir aqui a casa que vai providenciar. Atendimento fraterno também, pode pegar orientação ali na recepção.
Nós temos um bazar que funciona terça-feira e quinta-feira, das 13 às 15 horas, e aceitamos para isso, então, doação de roupas, móveis, utensílios em geral. A instituição de amparo Arca de Noé, que representa o braço da caridade do Centro Espírita Capitão Vendramin, atende gestantes e crianças de 0 a 6 anos. Ajude-nos a ajudar doando roupinhas para o enxoval das gestantes. Maiores informações ali na recepção. Se houver interesse em fazer, se a pessoa puder contribuir fazendo sapatinhos, tricô, crochê, uma roupinha, conversar ali na recepção também. Pode fazer em casa, pode fazer aqui também. Há muita carência disso. Se vocês querem ajudar o próximo, uma criancinha, há carência desse tipo de material, tá? Então pode ser uma doação, pode ser o seu trabalho, conversar na recepção quem puder ajudar de alguma forma. Sejam contribuintes colaborando com a instituição de amparo ou com as despesas da Casa Espírita, e para maiores informações ali na recepção. Há várias maneiras de contribuir, de auxiliar mensalmente. Dia 10 do próximo mês agora, haverá uma feijoada em benefício da instituição de amparo Arca de Noé. O valor de cada feijoada, cada marmitex é de R$30. Vem tudo separadinho: arroz, a feijoada, farofa, couve, laranja, vai tudo separadinho. R$30 é bem servido. Tem que vir pegar aqui, tá? No dia 10/7. Ali na recepção tem pomada roboteiro. Quem quiser pode pedir ali ou pegar ali na recepção, tá certo? No dia 20 no dia 20 de agosto, nós vamos promover um evento que vocês não podem perder. Vai ser um evento maravilhoso. Dia 20 de agosto, é um sábado. Em função disso, nem haverá no domingo essa reunião aqui, porque no sábado, dia 20, na Fazenda Cota, depois nós vamos distribuir informações, como chegar lá. No sábado, a partir de umas 3 horas da tarde, vai haver um seminário nessa fazenda. Seriam 3 palestras mais curtas, falando sobre as parábolas de Jesus, cada palestra uma parábola. Nós vamos ter intervalozinhos, nós vamos ter caldos, música, tá? Vai ser um evento maravilhoso, muita informação, palestrantes de fora, palestrantes de nível maravilhoso. Quem quiser depois pode ficar lá aproveitando o espaço, o local, né? Depois do caldo, vai ter uma cervejinha. Quem quiser vai poder aproveitar isso também, tá bom? Vai ser R$30 por pessoa. Vai ter esse caldo e outras coisas mais, tá bom? Na terça-feira, dia 7, não, aqui é 7. Terça-feira. Na terça-feira, dia 21 agora, o estudo do Evangelho vai ficar por conta da nossa querida Petida. E no domingo próximo, o nosso irmãozinho Cláudio Valim vai nos fazer uma palestra nesse horário aqui de domingo, tá bom? Dados os recados, vamos nos preparando então para a palestra do nosso irmão Alexandre. Hoje vai nos trazer um tema bastante interessante, o desafio de Jesus. Vamos elevando então nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz, fechando os olhos. Deus Pai, Mestre de Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa, e seus colaboradores, nós agradecemos por mais essa noite tão especial em que podemos nos reunir aqui em nome de Jesus
dispostos a aprendermos um pouco mais sobre a doutrina consoladora, a doutrina dos Espíritos, que possamos aqui, além dos conhecimentos, recebermos os fluidos amorosos que tão bem nos fazem. Que esses ensinamentos possamos usá-los na nossa vida, no dia a dia, levando um pouco dessa luz também por onde quer que a gente passe. Pedimos que toda essa atenção, todo esse amor que aqui recebemos, todo esse tratamento seja estendido aos nossos irmãos mais carentes que não estão aqui agora. Pedimos que todos sejam tratados, consolados de suas dores, de seus sofrimentos. Agradecidos pela oportunidade, pedimos a devida orientação e permissão para iniciarmos os trabalhos de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Alô. Então, boa noite a todos. Que a paz de Cristo esteja conosco. E o tema dessa noite, já aproveitando aí o feriado de quinta-feira, né, que é um feriado católico, esse feriado de Corpus Christi, vamos dar uma olhadinha rapidinho o que os católicos falam sobre esse feriado. Então, o dia de Corpus Christi é uma oportunidade para os cristãos celebrarem um dos sacramentos que fundamentam a religião católica, a Eucaristia. A expressão Corpus Christi vem do idioma antigo, latim, e quer dizer corpo de Cristo. Muito mais do que a ocasião das famosas procissões pelos tapetes, a data é um convite à reflexão sobre a obra que Jesus Cristo nos deixou. E é justamente o que a gente vai fazer hoje, né? Essa reflexão da obra que Jesus nos deixou, através desse tema, que na verdade é uma pergunta, desafio de Jesus, e a gente vai tentar responder, entender essa pergunta até o final da conversa de hoje. A gente vai começar com o significado dessa palavra, desafio. Tem dois significados. Primeiro, a ação ou efeito de desafiar, de provocar, de estimular alguém, incitando essa pessoa para fazer algo no limite de suas competências e ou no limite das suas habilidades. Ao longo da nossa conversa de hoje, a gente vai dar vários exemplos, fazer várias comparações, fazer várias analogias e ter um objetivo. No final, a gente vai entender por quê. Vamos tentar entender isso aqui com um exemplo. Vamos supor que o Kalash vai me provocar, vai me desafiar a uma competição de natação. E de volta, 100 metros. Vamos contextualizar. Então o Kalash já nada desde pequeno, sempre nadou, no final de semana ele está doido para entrar na piscina e praticar, né? Já disputou o campeonato. E eu, se você me ver numa piscina, porque está quase derretendo, sabe quando você não consegue mais aliviar o calor? Aí eu entro na piscina. Se meu pé não estiver batendo no fundo da piscina, já me dá uma agonia que eu quero ir para o beiral e ficar mais seguro. Ou seja, se houver essa disputa, o Kalash não vai estar sendo levado ao limite das suas competências e muito menos ao limite das habilidades dele. No máximo, ao limite da paciência dele, né? Para competir comigo. Ou seja, a gente vai ver que esse significado, ele conta com uma habilidade específica. Para mim não serve. Para mim não vai fazer a menor diferença, não vou nem perder meu tempo. Agora, se ele faz isso com o irmão dele, que também tem a mesma habilidade que ele, aí os dois vão fazer um desafio. Aí os dois vão ser levados ao limite da competência e da habilidade de cada um. Já o segundo significado, ele é mais abrangente, ele não depende dessa especificação. Então, ocasião ou grande obstáculo que deve ser ultrapassado. Isso para todos nós funciona, todos nós temos algum obstáculo, algum desafio na nossa vida. Para encarnar já é um desafio. A gente sempre fala que tem muitos espíritos querendo encarnar, né? Para estar aqui e cumprir a nossa missão é outro desafio. E aqui esse dicionário online, ele traz um exemplo, né? Entrar na faculdade foi o meu maior desafio. Vamos dar um outro exemplo aqui que a gente vai relembrar no finalzinho. Vamos supor um jovem que o sonho dele é entrar numa faculdade de medicina dentro de uma universidade federal. E a gente sabe que o curso de medicina dentro de uma universidade federal é o curso mais concorrido, é o que tem mais candidato vaga. Ou seja, vai ser muito desafioso para ele. Com certeza ele vai estar no limite das suas competências e ou no limite das suas habilidades.
supor agora que esse aluno vai fazer uma prova específica de química. Ah, mas ele é um ótimo aluno de química, mas ele não tem formação em química. Isso quer dizer que em algum momento, em alguma questão, ele vai estar sendo desafiado, vai estar sendo levado ao limite das suas competências e ao limite das suas habilidades. Agora, vamos supor que eu sente do lado desse aluno para fazer essa prova de química. E, mais uma vez, vamos contextualizar. Então, eu sou formado em química, eu dou aula há mais de 20 anos e há mais de 10 anos eu preparo alunos especificamente para a medicina. Ou seja, para mim não vai ser um grande desafio fazer essa prova. Mas não tem muita lógica fazer essa prova. O que é um desafio para mim? É preparar esse aluno para fazer essa prova, para ele poder entender a química, resolver exercícios que ele nunca viu. Aí vai ser um desafio, dependendo da turma, dependendo do aluno, eu vou estar no limite das minhas habilidades, no limite das minhas competências. Essa é a lógica. Ah, mas nem todo mundo passa, né? Eu já dei aula para 60, 100 alunos, nem todo mundo passa. Uns vão tentar o ano que vem, uns vão desistir, vão procurar outro curso. Então isso quer dizer que eu falhei nesse meu desafio? Não, eu falharia se eu não ensinasse direito. Por quê? Isso é uma via de mão dupla. Mesmo que eu dê a melhor aula do mundo, se o aluno não pegar, não tentar fazer a parte dele, fazer mais exercícios, procurar ter mais dúvidas, participar da aula, perguntar, não vai dar certo. Ok? Bom, feito isso, vamos aqui a uma pergunta, e essa pergunta vai nos acompanhar até o final da nossa conversa de hoje. Quais seriam as circunstâncias, os obstáculos, as situações enfrentadas por Jesus na sua curta e extraordinária passagem pelo orbe terrestre que teriam levado Jesus ao limite das suas competências e ou ao limite das suas habilidades? E é claro que a gente vai fazer toda a análise dessa pergunta se baseando na doutrina espírita, né? E o Paulo falou semana passada, a gente está sempre falando, né? Então vamos lembrar que a doutrina espírita é a terceira revelação. Então, primeira revelação, Moisés com a lei da justiça. Segunda revelação, Jesus com a lei do amor. E a terceira revelação, o Consolador prometido, a doutrina espírita, que vem trazer mais entendimento, ou seja, uma fé mais racional, uma fé mais raciocinada. E raciocinando e entendendo, a pessoa se sente mais consolada. E outra coisa que a gente tem que entender muito, né? A doutrina espírita, quando ela é estudada com muita seriedade, com muito tempo, com muita calma, a gente vai chegar à conclusão que o espiritismo, ele nos coloca numa perspectiva muito diferenciada sobre o mundo que a gente vive, sobre o universo que a gente vive, principalmente no que se refere a Jesus Cristo. E vamos começar, claro, com o Livro dos Espíritos. Então, lá na questão 625, Kardec vai fazer a seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para ele servir de guia e modelo? E o Espírito da Verdade vai responder: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade terrestre. Ou seja, se qualquer um de nós procurar o mais alto patamar de perfeição moral para nós aqui na Terra, toda essa perfeição moral ela vai estar condensada em Jesus. Ele é o nosso horizonte. Então, Cristo é o horizonte moral da humanidade terrena. O Espírito da Verdade vai continuar. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei. Então, o que esse trechinho está falando? Ele não está falando que Jesus é a única expressão da lei de Deus, ou que é a exclusiva expressão da lei de Deus, mas que é a mais pura expressão da lei de Deus. E ele continua: porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. E esse trechinho aqui vai levar muitos estudiosos, muitos pensadores da doutrina espírita a dizer que Jesus é, foi e será um médium de Deus. Então, ele está em contato direto com Deus. Não sei porque toda vez que eu falo isso, eu lembro de antigamente aqueles filmes antigos, né, que tinha um telefone vermelho, né?
que aquele telefone vermelho só tocava para determinada pessoa importante, ou presidente de um país, ou general de um exército. É mais ou menos isso. Como Jesus o tempo inteiro conversa diretamente com Deus. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus algumas vezes os desviaram para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instituídas para servir às paixões e dominar os homens. Então vamos lembrar que Jesus nunca escreveu nenhuma linha. Quem escreveu? Os apóstolos. Mas os apóstolos conviveram com Jesus, com certeza, mas eles não tinham aquela perfeição moral que Jesus, eles não tinham essa visão espiritual que Jesus tinha. Então eles escreveram de acordo com seu embasamento material. E aquilo foi sendo traduzido, foi sendo transcrito, foi sendo editado, e as pessoas vão principalmente pegando aquilo ali, interpretando ao seu benefício. Mais ou menos isso que ele está falando aqui. Lá na questão 879, qual seria o caráter? Kardec, quando fala de caráter, ele está falando da moral. Então, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O verdadeiro justo. A exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. O que a gente entendeu até agora, então, sobre o caráter, sobre a moral de Jesus? Que ele é o verdadeiro justo, que ele praticou a justiça na sua maior pureza, que a sua doutrina é a expressão mais pura da lei de Deus e que o Espírito de Deus o animava. Deus falava por ele, agia por ele, dada a sua pureza espiritual. Então, o médium de Deus. Lá na questão 1009, também do Livro dos Espíritos, tem vários comentários. Eu peguei de Paulo, né? Não é qualquer pessoa. Então, lembra que Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, aquele que perseguiu os cristãos, depois recebeu um chamado do próprio Jesus para poder ser também um apóstolo. E foi aquele apóstolo que mais difundiu, aquele que mais viajou, e com certeza aquele que mais sofreu ali a intempérie dos soldados, né? Então ele vai dizer o seguinte: quem é, com efeito, o culpado? É aquele que, por um extravio, por um falso impulso da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Interessante que Paulo ele fala a palavra arquétipo. Essa palavra vai ser muito usada milênios depois por psicanalistas, psicólogos, psiquiatras. O que basicamente Paulo está dizendo para nós é o seguinte: o projeto de Deus para nós é que em algum momento nós nos tornemos iguais a Jesus. Então esse é um projeto divino, um projeto de Deus. Só quando a gente fala assim, quem está meio desavisado vai falar: mas Deus está meio que devagarzinho com esse negócio, né? Só que a gente for pensar, faz parte desse projeto de Deus que a gente faça isso, a gente chegue a ser igual a Jesus no nosso tempo, nos nossos passos, obedecendo ali o livre-arbítrio, o nosso poder de decisão, as nossas escolhas. Então faz parte, cada um vai fazendo seu momento. Daí essa palavra, né? Regeneração, porque regenerar é gerar de novo, é corrigir o erro, a falha, o bug que a gente está, que nem por nada a gente consegue melhorar até chegar a esse nível de Deus, de Deus não, de Jesus. E a gente vai fazendo isso a cada encarnação. Então é um projeto que vai do tempo de cada um. Uns já andaram mais rápido, né? Não chegaram ainda, pelo que a gente sabe, mas andaram mais rápido, como Francisco de Assis, Matheus de Calcutá, Gandhi, o próprio patrão da nossa casa, Bezerra de Menezes. Mas a gente vai ficar pegando, mas um dia a gente chega lá. E o último que a gente vai ver aqui, para poder analisar essa pergunta, está lá na Revista Espírita, de fevereiro de 1868. O título é Os Espíritos Marcados, é uma comunicação de São Luís. Olha o que ele vai dizer, no item 3. Os Messias, seres superiores chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste,
depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante, e acima das fraquezas humanas, mesmo quando encarnados, mesmo na encarnação. Vocês vão cansar de ver eu repetir isso aqui toda hora. Messias, e no plural, os Messias. Então Jesus é o Messias. Ele ocupa a mais alta hierarquia celeste. Acima dele, só Deus. Então, não é pouco. Os, porque tem mais de um. Cada planeta tem o seu governador planetário, como Jesus é o governador planetário do nosso planeta. Ele é infalível. A partir do momento que ele chega nesse patamar de ser o Messias, ele não tem como falhar mais. Vamos dar um exemplo. Kardec poderia, nessa missão de trazer o Pentateuco, trazer toda a doutrina espírita, ter falhado. E se ele tivesse falhado, ia aparecer outro, com certeza. Mas Jesus não. Chegar nesse patamar de Messias, não tem como mais falhar. E a coisa mais importante dessa comunicação, ele está acima das fraquezas humanas, mesmo encarnado entre nós. E é algo que a gente esquece demais. Admitidos no Conselho do Altíssimo, recebem diretamente sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Esse admitidos no Conselho do Altíssimo é interessante, parece uma grande empresa, né? Você tem ali o presidente da empresa, o dono da empresa, não sei, com seus acionistas. A gente imagina aquela mesa gigante, né? Como a gente vê em filme, né? Todo mundo sentado, conversando. Então esses acionistas são os Messias. E para chegar ao Messias, né, para chegar a fazer parte desse conselho, não é pouca coisa. E eles são encarregados de transmitir. Transmitir não é tão difícil, não estou falando que é fácil, mas não é tão difícil. Agora, fazer cumprir de outra história. Né? Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem um pensamento, é entre eles que Deus escolhe os seus enviados especiais. Representante de Deus, é isso que Jesus é. E isso leva muitas religiões a fazer uma confusão. Vou dar um outro exemplo aqui, vou usar o Kalash de novo, é a bola da vez, para a gente poder entender. Então imagina que o Kalash seja convidado, né, a representar o Centro Espírita Capitão Vendramin, a representar o sul de Minas, no que se refere à doutrina espírita, em um congresso mundial. Estou deixando bem, um negócio bem grande. Negócio mundial, vai o mundo inteiro participar, vão ter palestrantes famosos, Divaldo, Rossandro Crin, Haroldo Dutra, né? E o Kalash vai lá representar, tudo filmado, aquela mesa ali, todo mundo vai sentar e conversar. Imaginemos que o Kalash vai chegar nesse congresso, né? Vai fazer a chamada, agora Alexandre Kalash sendo representado e tal. Kalash chega ali, chinelinho de dedo, shortinho surrado, aquela camisetinha rasgada e um boné virado para trás. Gente, eu não estou falando que ele tem que ir com a roupa mais cara do mundo, não, mas ele tem que ir com uma vestimenta adequada à ocasião. Vai estar queimando o filme dele? Também, mas principalmente da sua representatividade. Ele vai estar queimando o filme do Centro Espírita Capitão Vendramin. Com certeza, na semana seguinte, alguém lá da FEB vai ligar para cá e falar: como é que você manda um cara desse jeito? Então, isso que a gente tem que entender. Ele não é a pessoa do Alexandre Kalash, é a sua representatividade. Jesus representa Deus. Daí, muitas religiões dizerem que Jesus é Deus. Não, ele representa Deus. Na Bíblia está um monte de passagens dizendo o Filho de Deus, o Filho do Homem, Jesus, o meu Pai. Então, ele representa Deus. Qualquer coisa que ele fizer de errado, né? Está em Deus, como qualquer coisa que ele fizer de errado, está no Centro Espírita. Desculpa a brincadeira, fica lá. Deus escolhe seus enviados especiais, os seus Messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos, encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e sob sua inspiração. E é fantástico a gente pensar nisso. Então, tem Deus. Temos Messias, que vão conversar direto com Deus. Mas os Messias têm um chamado de espíritos de primeira ordem, que vão estar conversando com Jesus, mas não conseguem conversar com Deus. Só os Messias conversam com Deus. Mas esses espíritos de primeira ordem também tem os de segunda ordem, que vão conversar com o de primeiro. Só os primeiros conseguem conversar com Jesus, só Jesus consegue conversar com Deus. E tem o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. A gente pensa desse jeito.
É como se fosse uma grande empresa com uma quantidade gigantesca de funcionários e uma organização fora do comum. É algo assim, fabuloso a gente pensar. E quanto que a gente tem que aprender com essa organização? A gente for ver pelo mundo, quanto maior a empresa, mais ela é desorganizada, né? Tamanha dificuldade de organizar isso aí. Espírito dessas três categorias devem concorrer ao grande movimento regenerador que se opera, ou seja, trabalhar, né, para aqueles espíritos encarnados e desencarnados daquele planeta possam cumprir o planejamento de Deus, que é ser igual a Jesus. Bom, feito isso, pegamos o livro dos Espíritos, pegamos a revista Espírito, podemos agora voltar essa pergunta. Quais seriam as circunstâncias, os obstáculos, as situações enfrentadas por Jesus na sua curta e extraordinária passagem pelo orbe terrestre que teriam levado Jesus ao limite das suas competências e ou ao limite de suas habilidades? Então, acho que agora a gente tem condição de pensar nisso. Repara que eu deixei grifada essa palavra extraordinária. Por quê? Vamos assistir isso aqui, que eu vou ligar no microfone, que está até microfone. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e vir à terra com maldição. Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Esse é um pedacinho, né, de uma minissérie que chama A Bíblia. E aí a gente vê isso aí, né? São atores imperfeitos, como nós, né? Com uma direção, com uma produção de pessoas também imperfeitas, como nós. E a gente vê isso e a gente já fica emocionado, né? E eu frisei que a palavra extraordinário. Gente, nada que Jesus passou foi comum. Quem aqui não gostaria de ver se Jesus era um bebê que chorava muito ou chorava pouco? O olhar daquele bebê, né? Como é que ele foi uma criança levada, fez isso, fez aquilo. Com certeza ele fez o que está falando ali, né? Ensinou até os mais sábios da época. Então é extraordinário a gente pensar nisso e ter essa curiosidade, né? Porque a gente está percebendo hoje que Jesus não era, ele era infalível, acima das fraquezas humanas, mesmo enquanto encarnado. Ou seja, tentem imaginar uma situação, uma circunstância, um obstáculo que tenha levado Jesus ao limite das suas habilidades, ao limite de suas competências. E a gente vai ver que é praticamente possível. Por quê?
nós não temos habilidades, nós não temos competência para imaginar qual seria o grau, a extensão de habilidades e competências de Jesus. Infelizmente a gente não tem. Por isso que a gente faz comparações, por isso que a gente faz analogias. Lembra aquela primeiro exemplo que eu dei? Daquela prova de química, né? Que o aluno está fazendo, eu sento do lado dele, não vai ser um desafio para mim, como também não seria um grande desafio para Jesus. Mas agora que eu falei isso, muita gente ficou incomodada, né? Mas peraí, quem é você? Então beleza, vamos mudar. Não vai ser eu que vai ficar do lado do aluno. Vamos colocar um desses dois, o Benjamin ou David. Eles são ganhadores do Prêmio Nobel de Química de 2021. Então, é o maior prêmio que a ciência pode receber. Então, a gente pode dizer que esses dois são os caras que mais entendem de química. Então, com certeza, eles vão fazer uma prova muito mais rápido. Com certeza, eles estão muito mais aptos a procurar um erro naquela prova. Aí a gente já fala, agora ficou melhor, né? Não vai ser um grande desafio para eles, como também não vai ser um grande desafio para Jesus. Não é? Só que se a gente pensar bem, qualquer exemplo, mesmo maior do nosso planeta, como eu acabei de dar, não vai chegar aos pés de Jesus. Esses dois, eles ganharam o prêmio Nobel sobre a organocatálise assimétrica. Eles são especialistas numa área da química que chama química orgânica. Eles sabem tudo de química orgânica, passaram a vida inteira estudando química orgânica. Quando a gente faz isso, a gente acaba deixando para trás algumas outras áreas. Vamos supor que eles vão fazer essa prova e vão encontrar uma questão de físico-química, uma questão que não tem nada de química orgânica, que tenha muita matemática e tenha muita física. Pode ser que essa questão dê um pouquinho mais de trabalho para eles. Eles vão ter que lembrar de fórmulas, vão ter que fazer muita conta, tem muita física, tem muita matemática, vai ter que lembrar. Não estou falando que eles não vão conseguir resolver. O que eu estou falando é que eles vão ser levados um pouquinho ao limite. Porque eles vão ter que lembrar de todas essas matérias que eles pararam porque se concentraram só na química orgânica. Ou seja, é uma comparação terrena, né? Mas é o jeito que nós temos para poder entender tudo isso aí. Alguém aqui acha realmente que enquanto Jesus esteve aqui encarnado, alguma situação o levou ele ao limite? Depois de tudo que a gente falou, será que alguém daqui acha isso? E é comum, para a gente poder entender, fazer comparações, mas que fique claro, nenhuma dessas comparações vai chegar ao nível de Jesus. Ah, então está errado fazer essas comparações e analogias? Não, é o nosso jeito. A gente não tem competência, habilidade ainda para entender isso, essa pureza de Jesus. Então é o nosso jeito de entender. Porém, o que a doutrina espírita nos alerta? É isso que a gente tem que sair daqui hoje pensando. Por mais que a gente faça comparações, por mais que a gente fale de Jesus, nunca esqueçamos, ele é infalível. Ele está acima das fraquezas humanas, mesmo enquanto esteve encarnado. E o problema é que quando a gente faz essas comparações, de vez em quando, ou muitas vezes, a gente traz ele para o nosso nível. Vamos verificar exatamente o que eu estou falando. Bom, em primeiro lugar, tem que deixar claro, né? Atores maravilhosos, uma produção maravilhosa, nacional, né? E com certeza, assistir uma série dessa, no caso também foi, não, acho que foi até novela, né? Acho que foi novela. Ou uma minissérie, ou um filme que retrata os passos de Jesus, com certeza faz muito bem para nós, é um alimento para a nossa alma, muito mais do que assistir outros tipos de filme, outros tipos de série. Mas depois de tudo que a gente falou aqui, Jesus é infalível. Ele está acima das fraquezas humanas, mesmo enquanto encarnado. Vocês acham que ele ia fazer isso expulsando? Ah, mas está escrito, mas era a maneira deles interpretarem. Será que Jesus falaria dessa maneira? Espíritos imundos saiam daqui? Lembra que Jesus é a segunda revelação, a lei do amor. Ele vai trazer o amor. De repente ele não tenha falado nada. Em algumas outras encenações vai falar que ele falou no ouvido. Interessante que ele, nessa encenação, ele para de olhar para Maria Madalena e começa a olhar para o obsessor, né?
de repente ele tenha dado um olhar de tanto amor, de tanta pureza para esse obsessor, que ele nunca tinha visto algo daquele gênero. Como um homem pode me amar tanto? E aquilo tem incomodado tanto o obsessor, que ele só se viu diante de duas situações. Ou ele largaria a mão de fazer o mal e procuraria seguir com Jesus, fazer o bem, ou aquilo teria mexido tanto com ele que ele foi embora, mas não porque Jesus o expulsou, né? A mesma coisa que acontece numa reunião de desobsessão, na casa espírita. Às vezes chega uma pessoa aqui que não tem muito conhecimento da doutrina e fala assim: olha, me falaram que eu tenho um obsessor, eu tenho mais de um. Ah não, pelo amor de Deus, faz uma oração, passe, tira esse obsessor de mim. E não foi isso que Jesus ensinou. Não é assim que está na doutrina espírita. Ele é um irmão nosso, também sem muito esclarecimento. A gente tem que convidar esse obsessor a vir assistir uma palestra aqui com a gente, convidar esse obsessor a tomar um passe, convidar esse obsessor a fazer um tratamento de paz de cura, convidar esse obsessor a fazer um estudo do Livro dos Espíritos, aprender um pouquinho mais e, acima de tudo, mostrar para esse obsessor que a gente também é falível, que a gente errou muito em outras encarnações, mas que agora a gente quer mudar. Agora a gente quer aprender, quer ser uma melhor criatura. E quando a gente faz isso, a gente vai acabar dando também para esse obsessor duas opções. Ele vai continuar conosco, aprendendo a ser uma melhor criatura, porque ele está vendo isso em nós, ou aquilo ainda não está no momento dele, e ele vai embora. Mas não porque nós os expulsamos ou alguém os expulsou. Isso é um tratamento de amor que ensinou Jesus. E infelizmente também se encontra em alguns livros, algumas séries, né? Vai falar assim: ah, mas Jesus era homem, né? E Maria de Madalena era uma mulher belíssima. O que a gente está fazendo? Está pegando Jesus e trazendo ao mesmo nível das nossas fraquezas. Isso a gente não pode fazer. É justamente isso que a doutrina espírita nos alerta. Podemos fazer comparações, analogias para a gente poder entender, mas daí trazer Jesus ao mesmo nível nosso, aí não. Aí está errado. Para a gente finalizar, que a hora já vai chegando. De Jesus, chamado Cristo. Crucificai-o? Não! Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo. Estou inocente do sangue deste justo. Considerais. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Mais um trechinho da minissérie A Bíblia. Então a gente vê nessa minissérie o filme, tem outro ainda que é do Mel Gibson, né, que chama Paixão de Cristo, e esse sim mostra muito sangue, muita violência contra Jesus,
Então a gente vê todo esse sofrimento, também lê na Bíblia, né? E a gente pensa, né? Porque mesmo com toda essa dor, com todo esse sofrimento, no final ele pede a Deus para nos perdoar, porque a gente não sabia o que estava fazendo, para todos que estavam ali, mas principalmente para o povo que escolheu Jesus em vez de Barrabás, para aquele pessoal aí do Sinédrio, né? Esse que estava falando agora, que engendrou toda essa situação, né? Para os soldados que judiaram, que machucaram, esses iam sentir uma dor terrível quando em outra encarnação, quando o Espírito soubesse quem Jesus representava, como a gente está descobrindo aqui. Então, quando eles chegassem a essa conclusão, eles sentiriam uma culpa terrível. E Jesus pede a Deus para perdoar eles, né? Ou seja, dá uma aliviada dele, porque eles não têm a menor ideia de quem eu sou, né? Mas no plano espiritual a gente não sabe o que aconteceu. E lá no livro Instante da Vida, o irmão X vai nos relatar, através de Chico, o que aconteceu. Enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém e entidades angélicas em grupos extensos desceram sobre o Calvário doloroso. Na poeira escura do chão, a maldade e a ignorância espelham trevas demasiadamente compactas para que alguém pudesse divisar as manifestações sublimes. Fios de claridade indefinível passaram a ligar o madeireiro ao firmamento, embora a tempestade se anunciasse à distância. O Cristo, de alma sedenta e opressa, contemplava a celeste paisagem aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói. E os emissários do paraíso chegavam em bandos, a entoaram cânticos de amor e reconhecimento que os tímpanos humanos jamais poderiam perceber. Os anjos da ternura rodearam-lhe o peito ferido como ali insufladores de energias novas. Os portadores da consolação ungiram-lhe os pés sangrentos com suave bálsamo. Os embaixadores da harmonia, sobraçando instrumentos delicados, formaram coroa viva ao redor de sua tripulada cabeça, desferindo comovedoras melodias e se espalharam com bênçãos de perdão sobre a turba amotinada. Enlaçou o busto do inesquecível supliciado com excedível carinho e colocou por um instante o ouvido ali atento em seus lábios que balbuciavam de leve. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se então do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens lhe não viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também lhe não notaram a ausência, mas suspenso do martírio, Jesus contemplava-o, confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Esse era o anjo divino da caridade. Do outro lado ele estava em festa, tinha música, mas como assim festa, música? Jesus estava sofrendo muito. Gente, quem que ia voltar para sua casa, para o plano espiritual? O Messias. Como é que os seus trabalhadores vão ficar em festa? Como é que os seus trabalhadores vão ficar felizes ali com a volta de Jesus ao seu lado? Ah, mas ele estava sentindo muita dor. Aqui fala, né, dá a entender que os anjos, os seus espíritos trabalhadores estavam ali dando passes de energia para tentar aliviar as suas dores. E depois vai falar aqui, ó, o mensageiro solitário desprendeu-se então do lenho duro. Não sei o que aconteceu, se ele fez uma bilocação, um desdobramento, mas Jesus sai da cruz, o espírito dele, e vai encontrar diretamente com Judas. Então, para os outros, né, o pessoal do Sinédrio, o povo, os soldados, ele pede a Deus, né, perdoai-nos, porque eles não sabem o que fazem, mas para Judas ele vai pessoalmente. Porque Judas sentiria a maior culpa do nosso planeta. Por quê? Ele traiu Jesus. E Jesus vai estar pessoalmente com ele. E para a gente finalizar, eu peguei aqui um resuminho do item 886, lá do Livro dos Espíritos, que eu resumi da seguinte maneira: Jesus expressou tolerância e indulgência, sem descambar para a conivência. Jesus demonstrou carinho, atenção e cuidado, sem abdicar da energia serena e corretiva. Jesus utiliza a serenidade como bálsamo, nunca como vinagre ou ácido. Jesus sabia ser acolhedor, conservando intactos a firmeza de caráter
e os valores espirituais. E antes que alguém pergunte, mas o tema dessa noite, os desafios de Jesus, com certeza somos nós. Agradeço a Deus, agradeço a todos vocês pela presença, pela paciência, pela atenção. Vai em Cristo. Obrigado, Vitor, pela excelente apresentação. Então, meus irmãos, como é bom estar aqui, né? Como é bom conhecer um pouquinho mais da história de Jesus, do amor. E o Vitor falou aqui a respeito desse amor. O amor que resolve tudo, né? E no caso da expulsão do mau espírito, Vitor deu o exemplo de como age um grupo bem preparado numa sessão de desobsessão, que é evangelizar aqueles irmãos que estão perdidos caminhando pelas sombras, porque só o amor resolve tudo. A gente vem falando aqui algumas vezes, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a questão a ser resolvida, se não tiver amor, não está resolvido definitivamente. Se alguma autoridade impõe alguma coisa e acha que aquilo ficou resolvido, não ficou resolvido. Ficou mágoa, ficou ressentimento, ficou de alguma relação que foi decidida uma solução com autoridade, não está resolvido. Então Jesus não ia para um irmão que está perdido, caminhando nas sombras, né? Um espírito do mal que a gente chama, né? Jesus não iria expulsar e deixar ele perdido. O amor de Jesus não combina com isso. Então, que a gente possa levar esses ensinamentos para as nossas decisões, para as nossas atitudes, lembrando sempre que tudo tem que ser resolvido com amor, né? Então, vamos nos preparando para o passe, elevando nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz, fechando os olhos, nos concentrando no mundo espiritual. Deus Pai, Mestre Jesus, a quem agradecemos hoje de forma muito especial, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, obrigado por essa noite tão bonita, essa noite de ensinamentos, essa noite de lembranças, essa noite em que recebemos aqui tão boas energias, tanto amor vindo do alto, cuidando de nós. Obrigado. Pedimos apenas que os nossos irmãos que aqui não estão possam também receber esse amor, o consolo do Mestre, o amor dele. Agradecidos. Então, pedimos permissão para encerrarmos essa etapa do trabalho da luz. Assim seja, graças a Deus, né? Então, quem desejar a segunda etapa do nosso trabalho, passe.